São sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe. Tu és fiel. Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Andréia, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Vamos continuar nossa leitura de hoje. Nós já enviamos para vocês o provérbio de hoje. Também está publicado na nossa página. Provérbio de número 14. Marina, Pai do Senhor. Conceição, Deus te abençoe. Provérbios de número 14, de uma seção de 30 provérbios, né? Ou ditados excelentes. Vai depender aí da tradução, que começa no capítulo 22, versículo 17, e vai até o capítulo 24. Então, dentro dessa coletânea de vários provérbios, nós temos o provérbio que mandamos para vocês hoje, 38º dia de leitura bíblica. E hoje a gente termina o livro de Gênesis, com a graça do Senhor. E sempre pensando, até peço desculpas, eu tive que viajar esses dias, né? E a gente chegou ontem de viagem, não consegui fazer as lives, mas estamos firmes aí no propósito. Como a gente falou, o importante é ter compromisso, né? Paz, minha Marina, Deus te abençoe. O importante é ter compromisso. Quando temos compromisso, a gente pode, por causa aí das inconstâncias da vida, não conseguir uma vez ou outra, mas estamos firmes no propósito. E aí eu falei para vocês a gente mudar um pouquinho a dinâmica. E eu vou enviar o provérbio do dia. Você precisa estar na lista de transmissão, né, para você receber, ou estar atento ao nosso Facebook. Então eu vou enviar a lista, o provérbio do dia, e a gente vai intercalar. Um dia a gente lê o Antigo Testamento, outro dia a gente lê o Novo Testamento. Nós estamos terminando então Gênesis hoje, e juntos amanhã nós vamos ver, com a graça de Deus, mais um pouco sobre a vida de Jesus, os evangelhos, uma harmonia dos evangelhos, tá? Em nome de Jesus. Eu convido você a orarmos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos Tua graça sobre nós, Tua ajuda, Tua bênção, Tua direção, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, iluminar o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo, nos dá graça, nos leva a crescermos, Senhor, e que o Senhor aplique aos nossos corações, Senhor, daquele jeito que somente o Teu Espírito sabe fazer, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos para vocês, então, estamos lendo o livro de Gênesis. A gente já explicou um pouco da divisão desse livro, né? Basicamente duas grandes partes, do 1 ao 11, os grandes começos aí, de tudo, inclusive da origem do mal moral, vamos dizer assim, no nosso mundo. E a partir do capítulo 12 até o 50 nós temos a origem de Israel e como ele se instalou no Egito, tá? Isso aconteceu
isso tudo acontece em Gênesis. Uma outra forma também é você observar as expressões, e esta é a genealogia de fulano de tal. Geralmente vai contar um pouco da história daquela pessoa e um pouco da história um pouco da história daquela pessoa e um pouco da história da descendência, da linhagem dela. Essa expressão, esta é a genealogia de fulano de tal, ela é uma expressão muito chave no livro de Gênesis. É muito importante que você preste atenção. Ela ocorre basicamente 10 vezes e alguns esboços do livro de Gênesis até preferem dividir o livro de Gênesis seguindo essa expressão. Por exemplo, nós já explicamos isso para vocês, mas tem alguns irmãos e irmãs entrando hoje. Quando você vai para Gênesis 37, você encontra Gênesis 37, Gênesis 37, versículo 2, a minha versão diz essa é a história de Jacó, ou esta é a genealogia de Jacó, uma palavrinha no hebraico, que sempre vai se repetir no livro de Gênesis, basicamente, realmente demarcando a história principal de um determinado personagem e seus descendentes. Você percebe que aqui essa história de Jacó basicamente vai se restringir a alguns dilemas entre familiares deles, filhos, e vai destacar José e Judá. E basicamente vai destacar mais José, inclusive. Tá? Nós então começamos em Gênesis 37 a história de José. Gênesis 37 pula para o 39, porque o 38 fala de Judá, e do 39 então vai ter como José foi vendido para o Egito, tudo que aconteceu, até Israel como um todo ir morar no Egito. Hoje nós vamos ler então capítulo 44. Para quem está entrando agora, José, ele no Egito, agora começa um drama, porque os seus irmãos voltam para lá pela segunda vez, já tinham ido uma vez, e Simeão tinha ficado preso, né? E agora o seu irmão vai voltar para lá seus irmãos, uma segunda vez, e vai se desenrolar então o drama em que José vai se revelar aos seus irmãos. Então, em Gênesis 44, a palavra de Deus nos diz que José deu esta ordem ao administrador da sua casa. Mandou ele encher de mantimentos os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e colocar o dinheiro de cada um na boca do saco, e colocar o copo dele de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, que era Benjamim. Nós vamos ver um teste agora que José vai fazer com seus irmãos. Veja que José vai usar um pouco de astúcia. O autor em Gênesis não para discutir se o que José fez foi certo ou errado, as motivações por trás de tudo isso. Ele apenas descreve como José agiu. O indício que a gente tem é esse José que, apesar das falhas, dos desafios, do desafio do perdão, ele parece estar agindo com temor, apesar de tudo. Então, esse teste é muito forte, porque José foi vendido para o Egito por seu irmão mais novo e o potencial substituto, né, da herança, Jacó, já tinha deixado isso claro, aparentemente, e seus irmãos tinham inveja dele. Agora José pega o irmão mais novo dele, Benjamim, e coloca o dinheiro na boca do saco dele, e coloca o copo de prata na boca do saco do mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com seus jumentos, saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, aí José disse para o administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe meu senhor e que ele usa para fazer suas adivinhações?
vocês fizeram algo muito errado. Isso, claro que era uma estratégia, não significa necessariamente que José usava esse copo para adivinhações, embora os egípcios provavelmente tivessem essa crença, como até hoje alguns árabes têm, sertanejos têm, nordestinos têm, né? Nós nordestinos, que, por exemplo, os árabes colocavam, acho que faz com café, né? E o pó do café que fica na xícara, eles tentam adivinhar alguma coisa. Aqui os egípcios, segundo os estudiosos, eles misturavam às vezes água com óleo, o desenho que formasse eles tentavam adivinhar alguma coisa, eles tinham suas práticas de adivinhação com um copo, e eles separavam um copo exclusivamente para isso. E José está usando desse argumento, não necessariamente José fazia isso, mas ele está usando desse argumento. E bom, o administrador os alcançou, estamos no versículo 6, Gênesis 44 e 6, e lhes falou estas palavras. Então eles responderam: por que meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, que seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta na terra de Canaã. Você lembra que a primeira vez que eles foram a Canaã, José mandou devolver o dinheiro dentro do saco sem eles saberem. E eles, quando voltaram agora, eles trouxeram esse dinheiro, né? E aí, como é então que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda vamos ser escravos do meu senhor. Foram precipitados aqui, mas pelo menos eles aparentemente estavam mudando de comportamento, né? Eles se entregavam todos aqui, embora estivessem dizendo que quem fez isso merecia ser morto. Bom, e aí o administrador diz que seja como vocês disseram, aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Talvez já tivesse combinado, né? José já tivesse combinado com ele está falando como portador de José. E então eles se apressaram e cada um colocou o saco de mantimento no chão, o abriu, o administrador examinou, começando do mais velho, e daí chegou no mais novo, talvez mesmo para dar aquele suspense, porque ele já sabia. Aí o copo foi encontrado no saco do mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as roupas e cada um carregou de novo seu jumento e voltaram para a cidade. Mudança de comportamento, eles poderiam simplesmente dizer para levar ele e eles iriam embora, mas eles foram juntos para resolver isso. Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este estava ainda ali, e se prostraram em terra diante dele. E José perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Claro, né, que ele está usando de estratégia, ele não adivinhou nada, ele que criou toda aquela situação. Então, Judá respondeu: o que a gente pode dizer, meu senhor? O que a gente pode falar? Como é que a gente vai se justificar? Deus descobriu a nossa culpa. José sabia, né, de que estava falando. Talvez eles não soubessem que José sabia. Deus descobriu a nossa culpa. E aí eles se oferecem todos como escravos, tanto eles como aquele cuja mão se achou o copo. Aí José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem cuja mão o copo foi encontrado, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Vejam que, embora seja com Benjamim, o quadro está se repetindo. Eles têm a chance de deixar um irmão como escravo e voltar para casa. Mas eles mudaram a postura. E lembrem-se que nós falamos que o autor também vai destacar dentro da família o papel de Judá como líder. Rúben vai perdendo essa autoridade. Você já vê a transformação de Judá, do seu comportamento em Gênesis 38. Você vê que esse Judá foi quem contribuiu para que José fosse vendido, mas aqui ele está diferente. E aí ele se aproxima e diz: permita-me que eu, teu servo, diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra este teu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó.
Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Ele ficou só ficou ele de sua mãe, seu pai o ama. Então o Senhor disse a estes teus servos: tragam o jovem para que eu veja. Respondemos a meu senhor: o jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, ele morrerá. Aí meu senhor disse a estes seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais verão meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Aqui, José provavelmente tem mais um choque, porque você percebe que no primeiro encontro ele descobriu, talvez, se ele não ouviu a conversa ali dentro da cisterna, né? Ele descobriu que Rúben surpreendentemente o defendeu, né? No primeiro encontro. Nesse aqui, agora, ele descobre a causa, né? Quem sabe por que seu pai nunca foi atrás, o que aconteceu de fato. Ele agora descobriu, seu pai concluiu que ele havia sido morto. E, bom, versículo 29. Se agora, isso aqui é Jacó falando, Judá está explicando para José, não é? A fala de Jacó. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Aí Judá continua: agora, pois, estamos em Gênesis 44 e 30. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, Benjamim devia ter 22 anos, mais ou menos, e sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura, porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, aí Judá se oferece. Lembre-se que Judá foi um dos que mais incentivou no passado para José ser vendido. Agora você vê um Judá transformado. Então ele se oferece: que este teu servo fique em lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Aquele Judá que antes foi insensível, não mediu as consequências, agora ele está dizendo que não suportaria ver o que poderia acontecer com seu pai se ele voltasse para casa sem Benjamim. Então ele se oferece no lugar de Benjamim. Bom, em Gênesis 45, então, José agora vai revelar a sua identidade. Tá? Gênesis 45, José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E não ficou ninguém com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai está vivo mesmo? E seus irmãos não podiam responder, porque eles estavam assustados, né? Ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Eles chegaram. E ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos
por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Vejam a perspectiva na mente, na cosmovisão de José, não é? Ele enxergou sob a perspectiva da soberania de Deus, de que apesar de tudo que aconteceu, Deus guiou, Deus dirigiu em sua infinita sabedoria, não justificando os erros e as invejas humanas. Deus dirigiu todo aquele processo porque Deus tinha um propósito, a preservação da vida. Versículo 6, José diz, porque já houve 2 anos de fome na terra. Então você lembra que ele ficou 13 anos, ele chegou com 17 anos, ficou mais ou menos 13 anos na prisão, então saiu com 30 anos, aí você tem mais os 7 anos de bonança, então 37 anos, e você tem agora que já de fome já chegaram 2 anos, então José deve estar aí com 39 anos de idade. E José diz para ele, ainda faltam 5 anos que não vai haver lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, olha a maturidade de José. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, a expressão de que Faraó talvez buscasse conselhos até de José, né? E senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. E aí ele diz, voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demore, o Senhor habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado, tudo que lhes pertence, ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor a sua casa e tudo que lhe pertence. E José continuou, eis que vocês mesmos estão vendo, meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncia meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa, tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. E aí José beijou todos os seus irmãos e todos começaram a chorar. E aí os seus irmãos provavelmente foram se acalmando, né, e falaram com ele. Bom, aí a casa de Faraó ouviu a história, a notícia, e Faraó devia conhecer um pouco da história de José, que foi vendido, né? Então Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia, e Faraó disse a José, diga aos seus irmãos que façam o seguinte, carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim, eu lhes darei o melhor da terra, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto, levem da terra do Egito carretas, né? No caso, carruagens para trazer os filhinhos, as crianças, né? As mulheres e o pai também de vocês, e venham. Não se preocupem com suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. A expressão do capítulo 20 tem a ver com o que precisar deixar para trás, pode deixar, porque aqui a gente já tem tudo, né? E aí os filhos de Israel fizeram assim. Os filhos de Israel fizeram assim, né? José lhes deu carruagens, conforme a ordem de Faraó, também lhes deu mantimento para a viagem, a cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata, 5 roupas, enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentas carregadas de cereais e pão,
e mantimento para a viagem do pai. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. E aí partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, à casa de seu pai, e lhe disseram: José ainda vive. Imagina uma notícia dessa para Jacó. É governador de toda a terra do Egito. Nós temos aí 3 mais 7, 20 anos. 13 anos lá, depois mais 7 anos de bonança. 20 anos, mais de 20 anos, né? Sem José ver o pai, e o pai achando que ele estava morto. Imagina. Bom, versículo 26, a ideia do coração dele ficou como que sem bater. Ele não queria acreditar no que diziam. Mas quando contaram tudo que José tinha falado, e quando ele viu as carruagens que José tinha mandado, então ele retomou, e aí ele disse: basta, meu filho José ainda vive, e eu vou ver o rosto dele antes que eu morra. Irmãos, que notícia, né? Você achar que seu filho está morto assim há tantos anos, e agora ele tem essa notícia a respeito de José. Então, no capítulo 46, agora Jacó, toda a sua família, todo aquele embrião, vamos dizer assim, de Israel, Jacó é Israel, volta para o Egito. Tá? Bom, estamos em Gênesis 46. Israel, então, que é Jacó, partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou com Israel de noite, em visão, e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Glória a Deus, pastora Marisa, Deus te abençoe. E o Senhor disse: eu sou Deus. Eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. A gente não sabe porque esse temor de Jacó de ir para o Egito. Em alguns casos, os patriarcas, houve uma proibição direta de Deus, né? De ir para o Egito. Mas Deus havia revelado a Abraão, lá no capítulo 15, que a geração futura dele iria para o Egito, iria passar lá alguns séculos e depois seria liberta. Deus havia revelado isso para Abraão. Mas Jacó, ele está apreensivo. E o Senhor diz para ele: lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Veja, quando diz eu trarei você de volta, mas Deus é claro com ele, né? Ele vai falecer no Egito. E realmente se cumpriu, né? Ele faleceu no Egito, mas ele foi enterrado em Canaã por causa da promessa de Deus. Bom, versículo 5. Jacó então saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos, as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado. Bem, paz do Senhor. Pastora Marisa, Deus te abençoe. Então, os filhos de Israel levaram seu pai, levaram os filhinhos e as mulheres nas carretas, né, nas carruagens que Faraó tinha mandado. A Nova Almeida, ela coloca carretas, eu não sei, eu acho que carruagem fica melhor, mas é um termo que a Nova Almeida coloca. Bom, versículo 6. Levaram o gado, os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos, os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência. Levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos. Agora ele vai falar quem foi, tá? Versículos 8 até o 15.
até o 25, né, vai falar quem foi para o Egito. No versículo 26 vai dizer vai trazer um total de 66 pessoas. E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2, que daí dá 68. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. É interessante a gente perceber. E se nós temos 66 pessoas, talvez os 70 sejam... o autor aqui está contando com José, Jacó, então 66, com José 67, com Jacó 68, e talvez os 2 filhos de José, que aí dá 70 pessoas, tá? De qualquer forma, o texto, você pode pensar comigo, mas José já estava no Egito com seus filhos, eles foram depois, ok, mas de qualquer forma José também entrou no Egito, entrou em outra época, em outro tempo, mas ele também entrou no Egito. Então eles estão lá. Agora, essa referência ela se torna um pouquinho polêmica, porque é até bom você ler Atos 7,14, tá? A gente não vai se estender aqui, mas você pode ler e pesquisar um pouquinho Atos 7,14, em que nós temos uma narrativa sobre esse assunto, e lá nós temos 75 pessoas ao invés de 70, e a Septuaginta também colocou 75 pessoas. Então tem uma discussão aí se não havia manuscritos com 75, ou se os tradutores da Septuaginta, que é a versão que o expositor em Atos 7 está seguindo, não incluíram mais alguns descendentes de Jacó propositalmente, como quem sabe os netos de José, por exemplo. Tem essa discussão, ou se nós teríamos um texto no hebraico falando de 75, outro texto falando de 70. Tem uma confusão sobre isso. Mas também uma solução pode ser que os 70 sejam aqui em Gênesis 46, 27, seja um arredondamento, porque 70, né, na cosmovisão judaica, número de perfeição. Como se você dissesse, gente, foram umas 70 pessoas ali. Só que para eles é mais forte do que isso, não é simplesmente arredondar. O 70 tem essa visão de perfeição. Alguns pensam se a ideia não foi essa, e aí os da Septuaginta resolveram colocar o número literal de quantos realmente foram. Não sei se tem como a gente saber, tá? Mas eu estou lhe falando desse detalhe, é importante você entender, e aí você vai comparar e fazer pesquisa sobre isso, porque nossa ideia aqui é leitura. Pastora Maria Luísa, Deus te abençoe, a paz do Senhor, glória a Deus. E aí, Gênesis 46, então, lembrem-se, vamos repetir, Gênesis 37, José é vendido para o Egito, Gênesis 39, você tem ali um pouco da vida de José no Egito, né? É bom a gente retomar. E aí, Gênesis 40, José está na prisão e ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. Gênesis 41, José interpreta os sonhos de Faraó. Começa a se cumprir na vida de José o sonho que Deus deu a José. E aí, em Gênesis 42, os irmãos de José vão para o Egito pela primeira vez, e Simeão fica preso lá, eles voltam, Jacó não aceita enviar Benjamim. Bom, depois eles regressam do Egito, ficam lá um tempo, aí não tem jeito, a comida acaba, Gênesis 43, eles têm que voltar para o Egito novamente. E aí começa o drama. Em Gênesis 43 e 44 é quando José se revela para seus irmãos, 45, né? 43, 44, 45, e aí fica estabelecido, inclusive por ordem de Faraó,
que, por permissão de Faraó, que a família de José, naquele tempo de fome, pode voltar e morar no Egito. E aí, capítulo 46, tá bom? Então, o capítulo 46 basicamente vai falar de quando Jacó partiu, de quando Deus falou com ele e os que foram com eles para o Egito. Esse registro é importante. Bom, no versículo 28, então, de Gênesis 46, é o encontro de José com seu pai. Então, Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. E José aprontou sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E se apresentou, imagine essa cena, não é? Ele se lançou ao pescoço do pai, chorou muito. Israel disse a José: agora eu já posso morrer, porque eu vi o seu rosto, sei que você está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: eu vou partir e vou dar a notícia a Faraó. Eu vou dizer a ele: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para junto de ti. Eu vou falar para ele que vocês são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado, tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar qual é o trabalho de vocês, respondam: esses teus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, e aí vocês vão poder morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Não se sabe exatamente por quê, tá, irmão Adriano? Deus te abençoe. Não se sabe exatamente por quê eles eram os pastores, os criadores de gado, de rebanho, eram abominação para os egípcios. Existe pensamento de que, como os egípcios veneravam determinados animais, dentre eles alguns que os pastores criavam, e como sabiam que os pastores criavam para comer esses animais, talvez por isso que eles achavam abominável, como o gado, por exemplo. Mas não se sabe direito. De qualquer forma, a ideia é que essa atitude que os egípcios já tinham com estrangeiros, aqui nesse contexto, né, nessa época que José está vivendo, você percebe, por exemplo, ali no jantar de José com seus irmãos, em que os egípcios, no almoço, os egípcios que estavam ali tiveram que comer separado. Eles tinham, alguns acreditam até que eles se achavam uma raça superior. Bom, de qualquer forma, isso seria usado para manter Israel isolado. Israel ficaria na terra de Gósen. Isso permitiria um certo isolamento que preservaria a identidade deles, do povo de Deus ali naquele momento. E José queria usar isso, né, para mantê-los isolados. Esse costume dos egípcios, esse jeito de ser dos egípcios, seria usado para manter o povo de Deus isolado. Gênesis 47. Então José foi dar notícia a Faraó: meu pai, os meus irmãos, com o seu rebanho e o seu gado, com tudo que tem, chegaram na terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E aí José levou 5 dos seus irmãos, os apresentou a Faraó, e Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: nós somos seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes teus servos, pois a fome é severa, e agora pedimos que o Senhor permita que estes teus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você, a terra do Egito está à sua disposição,
faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gozem. Se souber que no meio deles há homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. O faraó da época, às vezes eu me surpreendo com ele, né? Quando Israel é escravizado, o faraó é outro, né? Já que faraó é um título, mas o faraó da época que ele abraça José, coloca José como governador, tudo dentro da providência de Deus, mas talvez Deus tenha já usado até mesmo esse jeito de ser mais aberto desse faraó, né? Porque a cultura em si, os egípcios em si não eram tão abertos assim. E você percebe que, apesar de para os egípcios o pastor ser uma abominação, pastor de ovelhas, o faraó ainda oferece emprego, né, para eles. Olha, se souber que tem no meio deles pessoas capazes, então coloca-os como responsáveis pelo gado que me pertence. Bom, José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. Essa cena aqui é interessante. Gênesis 47, versículo 7. E agora versículo 8. Então o Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? E Jacó disse: são 130 anos de peregrinação. Observe essa expressão peregrinação, muito importante para o povo de Deus. Foram poucos e maus os anos de minha vida. Não foi fácil, né? A vida de Jacó não foi fácil. Ali com Labão, depois quando ele volta, depois o filho que ele mais ama sumiu, ele deu como morto. Não foi fácil, né? Acho que ele vai descansar um pouco agora, mas não foi fácil. E aí ele diz: e os meus anos também não chegam nem perto dos anos de vida de meus pais, né? Nos dias das suas peregrinações. Esse tema de peregrinação, chamado para peregrinar, na Bíblia toda, é muito importante para o povo de Deus, para a igreja hoje, tá? Depois, Jacó abençoou o Faraó e saiu de sua presença. Olha que coisa tremenda, né? O patriarca como mediador naquele contexto da bênção. Deus escolheu eles como depositário e ele abençoando o Faraó. Para você abençoar alguém, você tem que ter autoridade sobre aquela pessoa, né? E então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó havia ordenado. Veja a expressão terra de Ramsés, porque estou até aqui olhando em outra versão, região de Ramsés, que provavelmente nós temos um anacronismo, tá? Essa região, esse lugar vai surgir depois. Talvez nós tenhamos aqui o que a gente chama de anacronismo, em que sob a supervisão do Espírito, claro, na fase em que o texto está assumindo sua forma final. Eu não estou falando isso seguindo a autocrítica, eu não sigo, mas eu admito, a gente entende que há certos aspectos no texto que houve alguma edição no sentido de atualizar termos para que determinados leitores entendessem melhor, sem mexer no conteúdo do texto. Isso é normal. Digamos que eu esteja copiando um texto e eu quero que meu leitor entenda melhor aquilo. Eu não mexo no conteúdo, mas eu coloco uma explicação ali para que ele entenda melhor. Isso não tira a credibilidade do texto. Então, esse pode ser um caso. A terra de Ramsés é um anacronismo, né? Se nós fôssemos parafrasear, a gente poderia parafrasear assim: então, José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na região que depois veio a ser a região de Ramsés, etc., como o Faraó havia ordenado.
E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos, toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Agora, versículos 13 em diante, vai mostrar como José se tornou, né, poderoso, e como ele entregou o Egito a Faraó, vamos dizer assim. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. E aí o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. E quando acabou o dinheiro na terra do Egito, na terra de Canaã, os egípcios foram a José e disseram: queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou. Aí José disse: se vocês não têm dinheiro, tragam um gado, e em troca do gado lhes darei comida. Eles trouxeram um gado, e José deu mantimento, né, em troca de cavalos, rebanho e gado. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado. E acabou o gado. Versículo 18. Aí eles foram a José no ano seguinte e disseram: a gente não pode esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Eles chegam a se oferecer, né, como escravos, eles chegam a oferecer suas propriedades, e eles se dão como escravos, porque eles, o que eles pedem é exatamente semente para que eles não morram, né? Então eles iriam usar as terras que fosse de Faraó e iam fazer aí alguma negociação. E assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra. Tem uma versão diferente nesse versículo 21, o hebraico não traz, eu não sei como é que está na sua versão, Gênesis 47 e 21, essa expressão escravizou. Eu vou até dar uma olhada aqui a Nova Almeida Atualizada diz escravizou. A Nova Bíblia Vida diz os tornou escravos, a NVI os reduziu à escravidão. Aí você tem a Almeida Revista e Corrigida e a tradução brasileira dizendo que fê-lo passar as cidades desde uma extremidade à outra. Como se José tivesse feito um remanejamento entre os moradores, já que as terras, né, eram agora todas de Faraó, um remanejamento por famílias, talvez uma divisão mais sábia para equilibrar e talvez lá as cidades maiores, as famosas cidades celeiros, onde ele juntou, né, bastante alimento, pudessem alimentar mais gente, as outras que não tinham muita capacidade de cuidar de mais gente. Talvez ele tenha feito essa transferência aí de pessoas, esse remanejamento. Conforme o hebraico é isso mesmo, tá? Eles foram transferidas de uma cidade para outra. Algumas versões, como acho que a Vista Atualizada, não lembro, coloca que José escravizou. Essa expressão vem da Septuaginta e vem do Pentateuco samaritano, não vem do hebraico. Então tem essa polêmica aí. Se José escravizou, de qualquer forma, esse escravizou é no sentido de que eles se ofereceram para servir, para ser empregados de Faraó no resto da vida, tipo por arrendamento, né? Porque eles vendiam as terras e eles iriam trabalhar para Faraó, nesse sentido.
Agora a gente não pode descartar a possibilidade de José ter feito esse remanejamento. Se for isso, capítulo 21 não seria escravizou, seria uma transferência, né, para até mesmo equilibrar a distribuição de alimentos. Bom, versículo, mas o ponto-chave é essa. É que José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento e viviam dessa porção que Faraó lhes dava, por isso não venderam a sua terra. Então José diz: eis que hoje comprei a terra de vocês. Aí José dá semente, das colheitas eles iriam poder tirar a quinta parte para Faraó e as outras 4 partes vão ser deles, né? Eles iriam tirar a quinta parte e as outras 4 partes seriam deles para semear o campo e para se alimentar e quem sabe também negociar. Observe como José administrou bem, né? Por isso que essa questão de ter escravizado eles não sei, questionável talvez. Então eles disseram: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José, então, versículo 26 de Gênesis 47, estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Esse até o dia de hoje, né? Até o dia em que esse livro ou algum editor está explicando esse ponto, ou em que esse livro estava sendo concluído ali. Na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. A ideia é mostrar como, sabe, é interessante isso, é mostrar como os próprios egípcios foram perdendo o que tinham e como Deus, mesmo no meio do Egito, abençoou o seu povo. Então Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Olha a diferença. Nela adquiriram propriedades, foram fecundos e se multiplicaram. Olha a diferença. Como o que prevalece é sempre a bênção de Deus. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximou-se, pois, o tempo da morte de Jacó, e ele chamou seu filho e disse: se agora alcancei favor diante de você, que ponha sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. A ideia ali, existe questionamento sobre se pôr a mão debaixo da coxa. Alguns acham que é um eufemismo que ele está usando. Eu já vi exegetas hebraístas dizendo que não é um eufemismo, é isso mesmo, e que isso é compatível com costumes, né, descobertos na época. De qualquer forma, a ideia é fazer um juramento que a pessoa se compromete até mesmo com a posteridade daquela pessoa, de que vai cumprir aquele juramento. E aí ele diz assim: eu peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. E José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure. E José jurou. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Observe esse versículo: ele se inclinou sob a cabeceira da cama. Você pode ler Hebreus 11 e 21, porque me parece que a Septuaginta, que é a versão grega, né, do Antigo Testamento, e parece que Hebreus 11 e 21 está citando a Septuaginta, a tradução é um pouquinho diferente. Esse se inclinou é porque a cabeceira e bordão ou cajado, sabe, é muito parecido no hebraico. Então a Septuaginta traduziu que ele se curvou em adoração apoiado no seu bordão.
que foi um ato de adoração ao Senhor, e talvez ele estivesse ali realmente reconhecendo em José o cumprimento dos sonhos e se curvando ali. Tem toda uma discussão sobre isso, mas fica essa curiosidade para você. De qualquer forma, a fé de Jacó na promessa, não é? Ele está como peregrino, ele foi para o Egito, as circunstâncias e a providência de Deus o levaram para o Egito, ele estava na direção de Deus, mas ele também sabia que havia uma promessa e ele pede para ser sepultado na terra da promessa. São muitas lições aqui. Por causa do horário, amanhã a gente continua os outros capítulos para terminar Gênesis. Mas eu quero chamar a sua atenção para você perceber tudo que aconteceu na família de Jacó: inveja, ódio, rejeição dos irmãos de José contra a vida dele. Tudo porque não queriam aceitar a vontade de Deus. Quando a gente aceita a vontade de Deus, a gente descansa. E como eles não aceitavam a vontade de Deus, então eles sentiam inveja, não é? Eles sentiam ódio. Bom, mas você percebe que quando José diz para os seus irmãos: não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Eu fico pensando, se José existisse hoje, ou talvez nos dias de Paulo, eu diria que ele estava citando Romanos 8:28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E José é um exemplo muito claro de como a sabedoria de Deus é tão grande e a soberania que, apesar das falhas humanas, ele usa até mesmo dessas circunstâncias para realizar o seu plano. E ele é perfeitamente capaz de fazer isso, porque ele é infinitamente sábio e infinitamente todo-poderoso e fiel com a sua palavra. Agora também, esse texto ele nos traz uma lição de unidade. Como manter a unidade, ou como restaurar a unidade que foi quebrada, como povo de Deus. A gente pode pensar na família também, mas eu estou pensando aqui em povo de Deus porque essa é uma mensagem em Gênesis deixada para o povo de Deus. E eu percebi aqui alguns elementos. Um dos elementos, Marta, Deus te abençoe, glória a Deus. Um dos elementos é a intercessão. Você percebe Judá intercedendo por Benjamim. Você percebe a intercessão como um dos elementos importantes na restauração dessa unidade. Você percebe também o autossacrifício. A gente, para preservar a unidade, a gente tem que estar disposto a fazer sacrifícios. Isso é um fato. Não é tão simples assim, às vezes não é tão doce assim, às vezes não é tão fácil assim. Exige sacrifício. Você vê que Judá, ele disse: eu me ofereço no lugar de todos, eu me ofereço no lugar do meu irmão mais novo, eu não quero ver meu pai nessa situação. Então você vê a intercessão, você vê o autossacrifício, e você vê acima de tudo também o perdão, o clima de perdão. Esse clima de perdão é que vai manter a unidade. Aí você vê José como esse exemplo, né? José, ele tinha toda a chance de se vingar, ninguém ficaria sabendo, viu? Providencialmente, seus irmãos, quando foram a primeira vez para o Egito, foram falar exatamente com ele, porque eu imagino que devia ter uma equipe, era pessoas chegando de todos os lugares, de cidades de fora, pedindo, né, negociando para conseguir alimento, e com certeza José não ia dar conta disso sozinho, então ele devia ter uma equipe, mas providencialmente seus irmãos foram
ter encontro com ele. A partir dali, ele simplesmente poderia ter bolado um plano de vingança e pronto. Mas por temor ao Senhor, Deus foi quebrantando o coração dele. E é interessante que talvez uma das coisas que ajudaram foi essa maturidade dele, de não ficar remoendo as coisas, mas de ver o que tinha acontecido sob a perspectiva da soberania de Deus. Deus havia ministrado ao coração dele. Às vezes algumas pessoas dizem que José perdeu a fé enquanto ele estava na prisão, tal. Eu particularmente tenho minhas dúvidas, porque a resposta dele para o padeiro e para o copeiro, quando se fala de sonhos, a respeito de que é Deus quem dá a interpretação, a resposta dele a Faraó, parece que é como se ele tivesse convicção dos sonhos que tinha tido e do fato de que a vontade de Deus havia sido revelada naquele sonho. A própria resposta que ele dá a Faraó, quando a coisa se repete mais de uma vez, é porque Deus tem pressa. É como se ele estivesse falando dos sonhos dele, né, que foram recorrentes. Então, o desafio da gente aprender a viver pela fé e a gente aprender a ver as coisas sob a perspectiva de Deus. Isso é muito importante para a preservação da unidade. Autossacrifício, intercessão, perdão e crescer no entendimento de que Deus está no controle de tudo, de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele tem um propósito mais excelente em cada detalhe que acontece na nossa vida. E aí eu fico pensando também nesse Jacó que não perde a esperança. Jacó, ele sofreu muito, né? E agora ele vai passar ali esse tempo no Egito, ele vai descansar, mas ele sabe que ali não era o seu descanso, né? Ele cria na promessa a respeito da posse da terra de Canaã. Então, esses detalhes são uma mensagem muito importante para o povo de Deus. Nós somos peregrinos nessa terra. Deus tem promessas na nossa vida. O desafio da unidade está aí e nós precisamos fazer a nossa parte e pedir a graça de Deus para enxergarmos a vida, as circunstâncias e tudo mais sob a perspectiva da sua soberania. E quando formos desafiados, agirmos no temor do Senhor, agirmos com autossacrifício, com uma atitude de graça e perdão. Que Deus nos ajude. Amém? Amanhã a gente continua. Que o Senhor abençoe a sua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite. Que o Senhor lhe dê um sono restaurador, que o Senhor renove suas forças e que o Senhor renove no seu coração a esperança com relação aos seus planos, seus projetos. Deus é fiel em tudo. Nunca desista. Deus te abençoe em nome de Jesus.